A paz do Senhor para todos, uma boa noite para os ouvintes. Estou aqui novamente para falar um pouco da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, e o versículo 34 e 35 nos diz assim: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então, o povo de Israel, o povo judeu, sempre foi um povo obstinado e de dura cerviz, não queria ouvir o Senhor. O Senhor, pela sua sabedoria, ele enviou então sábios, escribas e profetas para falar com o povo. Mas o povo não queria ouvir, então a palavra do Senhor, ela nos diz que a um deles eles perseguiram, a outros apedrejaram e a outros mataram, para não ouvir a palavra do Senhor. Em nossos dias de hoje, o Senhor também tem dado profetas. Carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 4, e o versículo 11 nos diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então o Senhor deu aos profetas. Em nossos dias também temos dom de profeta. Porém, a essência do Evangelho em nossos dias de hoje já está meio terminando. Aquele Evangelho puro está terminando. Então a Bíblia ainda continua falando na carta do apóstolo de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4 e o versículo 3 nos diz assim, Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência. Então, hoje em nossos dias, não está mais havendo a sã doutrina, que nem eu falei, a essência do amor, do temor, para servir o Senhor num coração puro e sincero, está meio se acabando. Então, os ensinos em nossos locais de adoração, não é mais aquele ensino que combate o pecado, aquele ensino que aponta o caminho que é o céu. O ensino de hoje, muitas vezes, não confronta o pecado, ele massageia o ego da pessoa. E a pessoa vai se acostumando com esse tipo de pregação e com esse tipo de ensino. E esse ensino não é um ensino são. Esse é um ensino aonde massageia o ego, aonde está tudo bem, do jeito que a pessoa está, tá bom. E a Bíblia nos ensina que não é assim. A sã doutrina é uma doutrina diferente. O que é doutrina? Doutrina é ensino da palavra de Deus. Muitos confundem doutrina com uso e costume. Uso e costume e doutrina não tem nada a ver, porque a doutrina é o que está escrito na palavra, os ensinamentos do nosso Senhor. Então, uso e costume é o jeito da pessoa se vestir, de andar, mas quando a Bíblia fala que deve andar com pudor, a mulher deve se vestir com pudor, não com trança, nos enfeites dos cabelos, dos penteados, deve andar com roupa decente, que não venha escandalizar e nem chamar atenção para si, mostrar a sensualidade, os decotes, não colocar vestidos caros por causa do espírito de luxúria, roupas resplandecentes por causa da sensualidade. A mulher deve ter o cabelo crescido, porque no cabelo está o poderio dos anjos e o cabelo foi dado no lugar do véu. O varão não deve ter o cabelo crescido, porque é desonra. O varão, que é o homem, deve usar um traje de aparência mansa e humilde, que é precioso diante de Deus. A Bíblia nos ensina, que é doutrina, ensino, nos ensina então
nos doutrina que devemos orar sem cessar, devemos jejuar, devemos cuidar o que nós falamos, nossas atitudes devem ser boas, retas diante do Senhor. Em todo tempo devemos estar ligados com o nosso pensamento no trono da graça. Então seremos profetas do Senhor, seremos porta-voz do Senhor. Quando nós falamos, nós vamos falar em nome do Senhor, porque seremos ministros e embaixadores e dispenseiros dos mistérios do céu. Falaremos em nome do Senhor. Mas hoje, então, com o Evangelho sem essência, sem amor, liberal, tradicional, moderno, a essência acabou e os profetas também, eles vão se calando, porque eles não estão mais com o vaso cheio, por causa que o ensinamento não é mais aquele ensinamento acompanhado com amor e com temor. É um ensinamento mais brando, massageando o ego, mais vazio, e não leva a pessoa a uma adoração ao Senhor, de uma comunhão mais intensa. E o vaso dele fica vazio, e se o vaso está mais vazio, é muito difícil falar em nome do Senhor. Agora, ainda no livro de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 29 e no versículo 18, ele fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia deve haver. E no livro aqui de Mateus, ainda, a palavra diz assim, capítulo 23 e versículo 30, e dizei, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Hoje estão matando os profetas, mas estão matando um profeta que fica vivo para o mundo, matando espiritualmente, através dos ensinos, que os ensinos são sem amor, sem temor, um ensino que tudo pode, nada é pecado, e o profeta, a pessoa, o porta-voz de Deus, ele vai se esfriando, e se esfriando ele não fala em nome do Senhor e se torna morto espiritualmente. 31, versículo, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. 32, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Então, os judeus, eles matavam os profetas naquela época, apedrejado, perseguido, e matando mesmo a espada, vários tipos, morte física. Hoje estão matando os profetas espiritualmente, porque a sã doutrina, o ensinamento sadio, ele está se acabando. Aqueles que eram para ensinar, bem de acordo com como a Bíblia fala, muitas das vezes já não estão mais com a vida em ordem para ensinar da maneira que o Senhor nos ensinou a doutrinar o povo de Deus como convém. E estão matando os profetas espiritualmente, e quando não há profeta, o sábio Salomão diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, meus irmãos, esta era a palavra deste momento, de hoje. Glória a Deus por isso. Graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Amém. Aparecer, estou